E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, vamos lá. A parada é a seguinte: hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais extenso, aonde a gente vai trabalhar com quatro conceitos que envolvem o mercado financeiro. Tem algumas pitadas sobre o capitalismo financeiro, assim, claro, no meio dessa nossa explicação, mas isso é especificamente sobre essa jogatina. Qual é o intuito desse nosso vídeo de hoje? É o seguinte, porque como a gente tem muito pouca informação, quando a gente vai em busca das informações, a gente acaba também a gente acaba recebendo, no caso, informações equivocadas e tudo mais, ou se não, informações que são realmente muito complexas. Aí eu vou tentar esmiuçar da maneira mais didática possível para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, alguns conceitos que é para a gente chegar no nosso intuito do nosso canal aqui no YouTube, que é o quê? A nossa pretensão, ela não é uma pretensão acadêmica, ela não é uma pretensão de propagação de conhecimento vazio. A nossa pretensão aqui nesse canal é dar um instrumento técnico de maneira embrionária, claro que aos moldes dessa plataforma seria muita pedância da gente querer esmiuçar qualquer tipo de temática. Então, a gente faz uma questão introdutória, coloca elementos centrais que são inerentes às nossas conversas, para a gente conseguir trabalhar com conceitos mais abrangentes, para no final das contas a gente pegar todo esse nosso conhecimento adquirido nessa nossa simbiose, nessa nossa troca aqui e aplicar na nossa política do dia a dia, nas nossas ações políticas, nos nossos movimentos sociais, nos nossos sindicatos e tudo mais. Então, como eu acabei de falar a vocês, a intenção aqui é a gente produzir o mínimo de conhecimento possível, claro que sempre um conhecimento mais elaborado, um conhecimento mais sofisticado, para nossa implementação da praxis política. Tudo bem, rapaziada? Então, vamos lá. Hoje, como eu já acabei antecipando a vocês, a nossa ideia é trabalhar com a perspectiva do mercado financeiro. Aí, para começar a conversar com vocês sobre o mercado financeiro, eu vou falar sobre uma temática que ela é sobre um conceito que eu acho que ele é um conceito assim que a gente escuta muito, só que a gente não tem a dimensão, que é o conceito de ação. Lauso, o que é uma ação? Eu vou explicar para vocês. Gente, é o seguinte. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma ação. Essa ação que eu tenho bem aqui, ó, mostrando para vocês, ela é a ação que eu comprei da antiga companhia Vale do Rio Doce, atual Vale. Eu comprei essa ação bem aqui, esse papel bem aqui, por R$1. Aí o que acontece nesse momento? Com essa ação, vocês veem que eu tenho um pedaço, um fragmento da propriedade acionária da Vale do Rio Doce. O que significa isso? O que significa, com essa minha ação bem aqui, eu posso ter o controle acionário, se determinada quantidade de questões, se determinadas especificidades de ações, porque existem alguns tipos de ação, basicamente duas. Você tem a ação, que é essa que eu vou usar para vocês aqui, para a gente ficar no exemplo mais sucinto, que é a ação onde eu recebo só dinheiro, e eu tenho uma outra ação onde eu recebo dinheiro, mas eu também tenho uma cota de participação na gestão, o que a companhia o que a Vale vai fazer ou deixar de fazer. Aí como é que funciona a jogatina da questão das ações? Como eu falei a vocês, eu comprei essa ação por R$1. Só que aí, um belo dia, o presidente da Vale, ele vem a público e anuncia que aqui no sudeste do Pará, no sul-sudeste do Pará, um lugar chamado Carajás, a companhia Vale, ela descobriu que, de repente, eles fizeram um estudo técnico aonde eles pensavam que tinha 100 toneladas de minério de ferro, descobriu-se que tem 200 mil toneladas de minério de ferro. Então, o que aconteceu agora? Aconteceu uma notícia aonde
O presidente da Vale anunciou que em vez de ter uma quantidade X, tem uma quantidade 2x de minério de ferro para ser subtraído aqui da minha região. Então, essa minha ação que eu estou bem aqui, eu comprei por R$ 1 ontem. Hoje, depois do anúncio do presidente da Vale, ela está valendo 1,50. Aí o que que significa? Eu posso ficar com essa minha ação aqui para ganhar dinheiro, que ela pode me dar um lucro futuro, que são o lucro que é repartido através a empresa ganha uma quantidade de lucro e reparte para todos os acionários. Então, tipo, como eu tenho uma cota, eu vou receber uma cota desse percentual em cima dessa minha ação. Só que aí vocês estão vendo que a minha ação ela subiu de R$ 1 para 1,50. Então, o que eu vou fazer agora? Hoje, como eu vi, tive um ganho de 50% em cima do meu investimento inicial. Eu vou e vendo para você. Você reparou que eu ganhei 50% em cima de um investimento por causa de uma notícia? É esse que é o X da questão. No mercado financeiro, existem alguns elementos de ordem prática. E o exemplo, ele não foi tirado assim de maneira avulsa. Por quê? Porque eu coloquei um elemento de ordem material, que é o quê? De fato, esse exemplo hipotético, a jazida mineral lá em Carajás, ela foi constatada que ela tem um potencial dobrado do potencial inicial. Mas na prática, vocês repararam que a Vale ela não extraiu mais um grama de minério de ferro para minhas ações terem aumentado 50%? Então, o que isso significa? Que nessa jogatina das ações, elas têm o aspecto psicológico. Existem elementos da nossa materialidade, como eu usei esse exemplo hipotético para vocês, mas o que move essa grande ciranda é majoritariamente o aspecto psicológico. Como eu usei o exemplo agora para vocês, só o fato de ser noticiado o dobro do potencial dessa jazida mineral já fez as minhas ações crescerem em 50%. Então o que vocês veem? As ações, ela é uma cota da sua participação dentro dessas empresas. E essas empresas elas têm que ser ou privadas ou de economia mista. Aí vamos para o segundo conceito. O segundo conceito é o conceito de derivativos. Vamos lá novamente. Tá aqui o nosso contrato novamente aqui, ó, não é mais ação, agora esse aqui é o nosso contrato. Eu sou o comprador que eu tenho interesse em comprar trigo. E você que está aí do outro lado da telinha, você é o vendedor do trigo. Aí eu chego para levar uma ideia com você e a gente vai chegar. Só que como a nossa relação, a relação da mercadoria é o trigo, e especificamente o trigo, ele tem a sua cotação no mercado exterior, então, ou seja, a flutuação do preço do trigo, ele varia também com a flutuação do dólar. Aí o que a gente chega? Vamos supor que eu vou comprar com você 1 quilo de trigo. Só que você vai me entregar esse quilo de trigo daqui a 30 dias. Aí a gente abre aqui o nosso celular e vai olhar qual é a cotação do quilo de trigo hoje. Aí hoje o quilo do trigo, vamos dizer que ele esteja R$ 10. Aí eu olho para você o seguinte, só que aí a gente vai olha os últimos 30 dias para trás, a gente viu que a flutuação do preço do trigo, hoje ela tá 10. Ontem estava 12, anteontem estava 20, antes de anteontem estava 15. E aí a gente viu, a gente não tem nenhuma referência para falar para a gente estimar o preço do trigo daqui a 30 dias. Porque querendo ou não, eu tenho um contrato aqui com você de promessa de compra e venda. A gente ainda não executou. Por quê? Porque eu ainda não paguei a quantia para você e você não me entregou um produto. Aí o que a gente vai fazer? Daqui a 30 dias, o preço pode ser qualquer um. O preço pode ser 10, o preço pode ser 15, o preço pode ser 50. Sabe lá Deus a flutuação do preço do trigo no mercado internacional. Aí o que eu acerto com você? Eu acerto com você que a gente vai estabelecer o preço do trigo a R$18. Hoje o preço de hoje é 10 a 18. Aí quando chega daqui a 30 dias, a gente viu que o preço do trigo, ele tá 17. Aí a gente fala, mano, o que aconteceu? A gente perdeu, você que é vendedor, ganhou dinheiro
e eu que sou o comprador, eu perdi. Não necessariamente. Porque lembra quando a gente estava fazendo, a gente estava amarrando a nossa minuta contratual? Lá quando a gente fixou que daqui a 30 dias, o preço que hoje é 10 e a gente não sabia, a gente estimou que seria 18, mas na verdade subiu só até 17, a gente sabia que poderia ter uma perda. Subiu para 17, mas poderia ter subido para 19. Então, no caso, eu teria ganhado e você, que é o vendedor, teria perdido. Aí, para não ficar nesse negócio, dessa nuance, o que a gente fez? A gente chamou uma terceira pessoa, que são as seguradoras. Elas fazem também parte dessa ciranda financeira. Aí, o que essa financiadora ela faz pra gente? A gente pega o nosso contrato, o meu contrato com você, que a gente estimou a R$18, e entrega na mão dela. E ela fala assim pra gente: independentemente do preço que estiver lá, a diferença eu pago. A financeira falando. Então, ou seja, vocês reparam que daqui a 30 dias, quando for executada essa nossa transação, a financeira ela vai repor independentemente se fui eu que perdi ou se foi você que perdeu. Aí o que acontece? Lá quando chega daqui a 30 dias, ela vem e faz a contraposição. O que ela tem em troca da gente? Ela tem uma dívida, ela tem um documento. Ela pegou e tá aqui o documento de seguro entre a contratação de 1 quilo de trigo entre Lawson Barbosa e o seu fornecedor. Aí o que é isso daqui? Esse contrato bem aqui é um derivativo. Derivativo vem de derivado. Ele é derivado do quê? Da nossa relação. Vocês pegaram a malandragem? Eu e você, a gente está tendo uma relação comercial que derivou num contrato de seguro de um terceiro elemento que está envolvendo essa ciranda financeira. Aí tu pergunta, Lawson, ok, tem essa seguradora, ela vai sair no prejuízo sempre, né? Porque independentemente se eu perco ou se você perde, ela vai fazer a compensação. Onde é que ela lucra? Porque ela pega esse documento bem aqui e joga no mercado financeiro e vende. Qual é o modus operandi que eles fazem? O que acontece geralmente com esse título podre bem aqui? Inclusive, depois dessa explicação, eu vou fazer um pequeno apanhado sobre o que aconteceu na crise do subprime, a crise de 2008, a última grande crise do mercado financeiro. Essas seguradoras, elas também já são mancomunadas com os bancos. E os bancos, eles pegam o seguinte: eles oferecem para você que é da classe média, tem R$200 sobrando no seu orçamento, e aí o que você vai aplicar? Você vai aplicar no mercado financeiro. Aí o que o seu gerente, pessoa física, ele faz para você? Ele chega aqui, Lawson, eu tenho aqui o que você está procurando. Eu já vi o teu perfil de investidor e tal, tem um perfil mais conservador, você prefere investir um pouco menos, mas também ganhar um pouco menos e tal. Aí eu tenho aqui uma caderneta. Eu tenho uma caderneta de ações aqui para você. Mas aí tu chega assim, eu pergunto, mas sim, querido, mas o que é essa caderneta? Não, essa caderneta é o seguinte: você vai investir e você vai ter uma renda fixa de 1% ao mês, independentemente do que acontecer. Aí eu pego, beleza. Só que aqui dentro dessa caderneta que ele está me oferecendo, ele tem juros da Vale, por exemplo, para usar o exemplo passado, ou juros de ações da Vale. Aqui nesse olerite, ele tem ações da Petrobras, mas também, malandramente, o que ele pega? Ele pega aquele nosso contrato, que ninguém pagou. Vocês estão vendo que aqui, ó, o contrato tá aqui, ó, tá todo mundo pegando, o prejuízo tá rodando aqui no mercado financeiro. Aí ele vem e coloca dentro do meu portfólio. Aí, ou seja, ele ofereceu para mim ações boas, ofereceu. Ações da Bolsa de Valores, da Vale, ações da Petrobras, ações da Monsanto, ações da Nestlé. Mas só que dentro desse pacote, ele não me falou que tinha aquela dívida que foi oriunda de uma relação lá que a gente não sabe desde onde. Agora tu imagina isso daqui, essa bola de neve. Eu falei no exemplo nosso. Tem eu e você. Aí tem essa primeira seguradora. Na maioria das vezes, essa seguradora, ela pega e vende para uma segunda, que vende para uma terceira, que vende na quarta. Aí chega numa hora que ninguém mais sabe o que aconteceu e fica rodando. Isso daqui que eu tô falando para vocês é o que a gente chama de papel podre. Por quê? Porque esse papel aqui ele não te garante nada. Muito pelo contrário, como vocês já sacaram, esse papel aqui é um prejuízo. E o que eu queria falar sobre a crise do subprime foi isso bem aqui.
Só que a diferença é que a nossa relação lá não era uma relação de compra de trigo, era uma relação hipotecária. Eu comprava a casa, o banco ele financiava, só que aí tinha uma seguradora por trás que entrava para fazer essa compensação. Aí essa seguradora pegava o prejuízo que saiu da nossa relação aqui contratual e espalhava no mercado. Aí na hora que as pessoas vão chegar, porra, lembra daquela minha cadernetazinha que eu tinha? Aí eu, porra, eu vou resgatar. Aí na hora que eu vou resgatar, não tem dinheiro. Por quê? Porque é tudo papel fictício, é tudo especulação. Vocês entenderam por que começou? Aí isso é uma bola de neve. Aí eu começo a dever, que já deve o segundo, e aí vira o efeito dominó. E numa dessa, o mundo inteiro levou o sal. Poucos lugares eles conseguiram se salvar graças ao capitalismo chinês, que carregou na questão do capitalismo material. E outro aspecto também foi que o capitalismo financeiro ele não estava tão conectado como ele é conectado hoje em dia. Então alguns lugares ainda conseguiram pegar, que nem aqui no Brasil a gente pegou só o ricochete dessa crise de 2008. Aí vocês entenderam essa questão. O outro conceito que eu quero falar com vocês, também jogando essa seara, a seara do mercado financeiro, é o título da dívida pública, que é esse que é o X da questão que eu quero falar com vocês para a gente falar sobre a praxe política. Lembra sempre que o norte é a praxe política. O que é o título da dívida? Vocês lembram que ainda agora que eu estava falando para vocês das ações? A diferença crucial de título da dívida para ações é porque as ações, que nem eu mostrei para vocês, elas são oriundas de empresas privadas ou empresas de economia mista, e o título da dívida pública a gente pega do governo. Mas é rigorosamente a mesma coisa. Eu pego um pedaço eu tenho um pedaço de dívida com o governo, e eu posso vender, eu posso comprar, eu posso lidar com os lucros e dividendos e tudo mais. Aí, onde é a questão da dívida pública que eu quero chegar para conversar com vocês? A dívida pública, ela é um instrumento, especificamente falando da dívida pública, ela é um instrumento onde o conceito primário dele, ele envolve a questão de você fazer um suporte financeiro no Estado. Em tese, a dívida pública, ela seria para você angariar fundos para o Estado brasileiro para a gente conseguir fazer investimento de volta na sociedade. Mas por que eu falo em tese, o conceito primário? Porque não é isso que acontece. Porque o que eu vou falar, como é que acontece na prática, é o seguinte. Nós que somos um pequeno, vamos dizer que vamos supor que nós somos pequenos investidores. Eu e você, a gente compra um título da dívida pública. Naquele mesmo esquema, a gente compra um título da dívida pública por R$1 e tem a flutuação de acordo com a taxa Selic. O indexador, como eu falei a vocês, o indexador do título da dívida pública é a taxa Selic, que é uma taxa que ela é promulgada lá pelo Banco Central. É ela que rege a quantidade de dinheiro, a quantidade de juros que vão acontecer em cima do nosso título da dívida. Aquele nosso título da dívida é a taxa Selic que vai dizer se a gente vai ganhar mais, se a gente vai ganhar menos e tudo mais. Isso, tecnicamente, a taxa Selic que a gente chama tecnicamente de indexador de juros. Como vocês veem, é ele que diz se o juro vai subir ou se vai descer. Aí o que acontece? No Brasil, como aqui é a farra do boi, geralmente a taxa Selic ela tá lá em cima. Aí o que é a parte boa para os especuladores da bolsa, os especuladores do mercado financeiro? Eu venho e eu compro um título e eu fico só curtindo. Eu compro um título a R$1, aí daqui a 6 meses, os derivativos, que é um conceito que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ele já me dá, de derivativo não, desculpa, dividendo. Aí ele me dá uma quantidade de dinheiro assim que eu não preciso fazer nada. Vocês estão vendo que o dinheiro ele está se reproduzindo aqui do meu título da dívida pública sem eu mover uma palha, sem eu produzir um prego, sem eu gastar um joule de energia, e os juros da dívida aqui, eles se desenrolando. Aí o que acontece sobre a dívida pública? Dentro da dívida pública, tem uma grande ex-auditora fiscal, excelente doutrinadora assim, na perspectiva dessa ciranda financeira, chamada Maria Lúcia Fatorelli. Ela trabalha com o conceito de... ela trabalha com o conceito de sistema da dívida. Por quê?
Lembra que eu falei para vocês anteriormente que, em tese, a dívida pública ela seria feita para angariar fundos para o Estado brasileiro, para que com esse dinheiro a gente consiga aplicar na nossa sociedade? O sistema da dívida ele funciona de uma maneira diferente, que é o quê? A gente tem a grande burguesia, a gente tem os grandes atores sociais do sistema financeiro que compram majoritariamente esses títulos da dívida pública. Aí, em vez de você pegar essa dívida pública, esse dinheiro que você angariou da dívida pública, e pegar e aplicar na sociedade, você não. Você esteriliza ele guardado no seu caixa. Por quê? Porque a justificativa, que na verdade é uma desculpa, que é dada por esses grandes financistas, é que você vai causar inflação. Sendo que a gente sabe que a inflação do Brasil, ela não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de custo. O que significa que o Brasil, a gente paga muito caro nas coisas porque a gente não tem infraestrutura, a gente não tem transporte, a gente não tem ferrovia, a gente não tem container, a gente não tem nada. Então, você jogar essa quantidade de dinheiro na sociedade não faria diferença no que tange a flutuação da inflação. E aí, o que é esse sistema da dívida? Geralmente, os grandes financistas do Brasil, eles que têm o comando do alto escalão do nosso governo. Aí o que acontece? Por exemplo, eu vou usar o exemplo do Itaú. O Itaú, ele chega... eu vou usar o exemplo da pandemia. Vamos dizer que na pandemia, o Paulo Guedes, ele separou R$ 1 bilhão para o Banco Itaú, ele fomentar a sociedade num tempo de crise, que é uma coisa completamente pertinente. A gente movimentar a economia, principalmente o Estado, ele movimentar a economia principalmente em tempo de crise. Só que aí vocês lembram que a Selic, geralmente, o indexador lá o indexador de juros do título da dívida, ele geralmente é alto. Aí o que acontece? Como ele é um indexador de juros, ele não é só um indexador de juros dos títulos da dívida, ele é um indexador de juros de todas as transações financeiras da sociedade. Aí o que significa? Eu, pequeno produtor, vou chegar lá no Banco Itaú, fiquei sabendo que o Paulo Guedes ele liberou uma grana para o Banco Itaú e vou lá. Só que quando eu chego lá, eu penso que os juros vão ser juros de pai e filho, momentos de crise e tudo mais. Aí eu descubro o quê? Eu descubro que o juro tá lá com a Selic. Aí o que eu faço? Eu não vou adquirir esse empréstimo. Primeiro que eu não vou ter condições de ir, porque eu estou desempregado, eu não tenho renda, eu não tenho garantia, eu não tenho patrimônio, o meu gerente pessoa física vai me negar. Mas mesmo se eu tivesse essas condicionantes, eu vou chegar e eu vou olhar no papel, porra, eu vou pagar eu vou receber para pagar 2, eu não pago. Aí o que acontece? O Banco Itaú, ele fica com R$ 1 bilhão no seu acervo financeiro parado. Aí qual é a justificativa que eles falam? Vai dar inflação. Por quê? Porque tem dinheiro na praça, pautado na questão da inflação de demanda. Aí o que é o sistema da dívida? À noite, na calada da noite, não é o banco que vai até o governo central. É o governo central que chega na calada da noite dos bancos e fala: eu recolho esse seu R$ 1 bilhão e eu entrego para você o glorioso título da dívida. Lembra do que eu tava falando para vocês? Aí fica muito fácil. Você não bate cabeça tendo que procurar cliente, você não bate cabeça tendo que movimentar o seu dinheiro. Por quê? Porque você, independentemente se você faz um empréstimo para pessoas físicas ou jurídicas, você tem a garantia que, através desse sistema nocivo para a nossa sociedade, o Estado vai lá, recolhe seu dinheiro. Aí que a gente vai entrar na perspectiva que eu queria falar para vocês da nossa prática política. O que eu acredito que a gente pode fazer agora? Como o Estado ele vai recolher, porque ele não vai se indispor com o mercado financeiro, principalmente com o grande conglomerado bancário, na hora que a gente recolher esse bilhão, em vez da gente esterilizar, a gente tem que fazer a força política para a gente pegar esse bilhão e injetar na sociedade. Aí vocês veem como não vai ter problema, a gente consegue equilibrar melhor essa questão da luta de classe. A grande burguesia financeira, ela vai continuar feliz. Por quê? Porque ela vai continuar tendo o seu excedente do caixa dos bancos drenado,
e não vai ter prejuízo, porque eles vão estar sempre lá com o seu título da dívida, gerando dividendos e dividendos. E a gente da sociedade vai ter a nossa contrapartida. Por quê? Porque esse dinheiro que foi, em vez dele ser esterilizado nesse primeiro momento, a gente aplica na sociedade em infraestrutura. A gente pode fazer um PAC 2, a gente pode fazer um Bolsa Família 2.0, a gente pode fazer um sistema, a gente pode investir nas nossas universidades públicas, a gente pode investir no nosso parque industrial. Vocês estão entendendo como é que é a questão? Aqui a gente tá pegando atraso, tá? Por quê? Porque querendo ou não, o que a gente perde muito dinheiro nessa ciranda no mercado financeiro? É aquilo que o último conceito que eu separei aqui para falar para vocês, que é o dividendo. O dividendo ele é o conceito mais simples de todos eles, que é o quê? Lembra que eu te falei que eu tinha um título da dívida? Aí lembra que eu te falei que eu comprei esse título da dívida a R$1? Aí lembra que eu te falei que esse título da dívida, ele vai se multiplicando sem eu mexer, sem eu gastar um joule de energia? É esses que são os dividendos. A cada 6 meses, pode ser título da dívida pública ou podem ser as ações. Essa grana que ela se multiplica, que ela é criada sem acontecer nada, que são os dividendos. Aí o que a gente também pode batalhar? A gente pode batalhar para um segundo momento, é taxar. Porque essa grana, por exemplo, eu gastei R$1 aqui, aí daqui a 6 meses eu vou ganhar R$2 em cima dessa. Esses R$2 vêm limpo. Ele vem limpo. Enquanto eu e você, a gente paga imposto de renda, a gente tem que descontar no imposto de renda, esses grandes bilionários, banqueiros, eles não pagam um centavo em cima disso aqui. Aí, gente, eu não sei se conseguiu ficar bem claro, se ficou bem didático, mas é isso que eu quero falar para vocês. O cerne da nossa praxis política agora é a gente tentar agir com inteligência. Eu não sou ninguém para querer falar para as pessoas que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer. A minha contribuição no momento é a gente tentar se equilibrar na política real. O que é se equilibrar na política real? É trazer coisas para a nossa sociedade, mas também não se indispor muito com o mercado financeiro, porque como eles têm muito dinheiro, rápido eles derrubam o nosso governo. Ainda mais um governo de esquerda, ainda mais na conjuntura que está o país. E dito isso, minha gente, explicando novamente, agradecendo a presença de quem conseguiu ficar aqui até o final dessa explicação. Nós pretendemos voltar cada vez mais para agregar, tanto no conhecimento teórico quanto em proposta para a nossa praxis política. E a gente se encontra em breve novamente. Um grandíssimo beijo e um fortíssimo abraço a todos.